E eu concedo essas reflexões aos protestantes. O católico crê numa una igreja. Uhum. Aí o protestante diz que o católico não é de Deus, ou seja, para você ser cristão e salvo, você tem que ser protestante, ok? É. Mas quando você converte ao protestantismo, existem de 33 mil a 44 mil, não há exata a soma, de congregações, denominações, facções e seitas dentro do protestantismo. Então, por exemplo, se eu sou católico e me converto ao protestante, cada denominação vai afirmar que você só é salvo dentro daquela denominação. Então, por exemplo, tem duas broncas. Pô, você é católico. Ó, tu não é de Deus, hein? Tu não tá salvo. Não, beleza, eu vou virar protestante. Aí você vira protestante. Aí o assembleano diz, só vai ser salvo na assembleia. Aí o presbiteriano diz, não, é só na presbiteriana. Aí o batista, não, é só na batista. Aí o presbiteriano, não, o batismo é pra imersão. Aí o batista vai dizer, não, é por aspersão. Aí a igreja do véu, não, é só aqui que é salvo. A congregação, é uma loucura, cara. Aí um pensador livre vai dizer, vamos pensar um pouco. Vamos refletir só um pouquinho. Como que um cristão que afirma que existe apenas uma igreja, ok? Tá indo pro inferno, e o outro que diz, olha, não, você tem que ser um protestante para ser salvo. 44 mil, cara. Com isso eu não tô dizendo, a graça de Deus e a providência de Deus me fez conhecer a Deus como protestante, ok? Mas se você é íntegro e se você tem caráter, você tem que fazer a reflexão correta, pô. Completa. É igual, por exemplo, o protestante nesse ódio implícito a Maria, cara. Sendo que é o ser humano mais perfeito e santo depois de Jesus Cristo que botou o pé na terra, cara. Ela carregou o Criador do universo no ventre dela, cara. Eu acredito que ela foi escolhida por isso, né? Ela não é barriga de aluguel, não, cara. É. Ela não é barriga de aluguel. Entende? Tipo assim, ó, deixa eu pegar uma qualquer aí pra ser a barriga de aluguel miraculosa do Criador. É muita loucura, cara. É muito desrespeito. Aí, por exemplo, pra afirmar ou pra atacar o que você chama de idolatria no catolicismo, você precisa ser desonesto intelectualmente. Isso que eu não consigo conceber como um cristão protestante. E quando você coloca os irmãos pra pensarem, você tá maluco, cara. Porque sabe, pra concluir, qual é o maior problema dos pastores? Dinheiro. Se você é livre, você entrega recursos financeiros à obra de Deus se você quiser. Mas quando você é fraco, eles te manipulam a entregar tudo o que eles determinam que você entregue. No fim, toda essa suposta defesa de fé nada mais é do que dinheirismo. Os pastores querem meter a mão no seu bolso. Então, eu ia falar, alguns falam que existe a teologia da prosperidade, ou teologia, tem uns que falam de teologia do coach e etc. E alguns falam que é bíblico, que é certo, que enfim, faz parte da mensagem do evangelho, entendeu? Outros já são mais críticos, como é o seu caso. Mas assim, como você tá falando assim, se a questão é o dinheiro por si só, não tem uma verdade que sustenta tudo isso, não tem uma mensagem bíblica que sustenta tudo isso, aí você vê que realmente é uma desonestidade muito grande, né? Você acha que hoje qual o grupo que tá mais, assim, digamos, em evidência numericamente? As pessoas que estão na base da desonestidade mesmo, ou aqueles que acreditam que existe uma teologia por trás? Eu faço uma nova pergunta para você e os ouvintes pensarem. Todo pastor, nessa possível existência entre 33 mil a 44 mil denominações e facções, tirando as históricas, metodistas, batistas e presbiterianas, que tem um colegiado por trás, um conselho, um presbitério, tirando eles, as históricas, toda a realidade evangélica é estabelecida no fato que o pastor é dono da igreja, juridicamente falando. Se tornou, meu irmão, infelizmente, tá? Não estou dizendo isso aqui para menosprezar os evangélicos, mas se tornou um negócio familiar. Aquela igreja nada mais é que a empresa doméstica
do líder. Ele passa de pai para filho, ou de irmão para irmão, ou de marido para esposa. A Lagoinha foi isso, que né? Que padre é dono de igreja? Nenhum. Que padre é dono de um CNPJ litúrgico religioso? Aqui já está a resposta. No catolicismo, que para mim é mais coerente historicamente que o protestantismo, você se torna um sacerdote por chamado, vocação. E a maioria dos padres não está nessa por crescimento profissional e por dinheiro. Não que eles não são dignos de serem cuidados, mas hoje a realidade entre nós pastores é que os pastores só entram no sacerdócio por causa de dinheiro. Nenhum padre briga com outro e abre uma igreja, porque a igreja é una, santa, católica e apostólica, ok? Mas todo pastor briga com outro e abre seu próprio negócio religioso. Por isso, entre 33 e 44, porque a teologia católica é uma teologia pacífica que te apresenta uma pessoa, te apresenta Deus na pessoa de Jesus Cristo. E a teologia protestante é uma teologia de guerra, desde a Reforma. Não tem paz, assim, você não tem sossego, porque você sempre está querendo tomar vantagem ou desconfiado que alguém vai tomar vantagem de você. Esse é o espírito da Reforma. O lema é esse. Sempre reformando, mas na prática é sempre se dividindo e criando novas, assim, ó. Novas congregações, novas denominações. E tá aí, a prova social é isso. Você vê o catolicismo mais caridoso, sociologicamente falando, que o protestantismo. O protestante te oferece bênçãos e o catolicismo te oferece uma pessoa. Uma conexão, uma comunhão com o sagrado. E você vai na maioria das igrejas evangélicas hoje e você está dentro de uma palestra. Onde você é o centro e não mais. E eu provo isso. Toda estrutura congregacional católica, ela se afunila no que é sagrado. Toda estrutura, o templo, a liturgia, ela te aponta para o que é sagrado. Ela não te permite distrações. E toda estrutura evangélica é uma estrutura shopping center para não frustrar o cliente. Então você entra numa igreja evangélica hoje e você está entrando no shopping. Aí desde a plaquinha, seja bem-vindo. Você não vai numa igreja católica e tem uma plaquinha, seja bem-vindo. Porque você está indo para um culto. Você não está indo para uma palestra. Tem nada a ver com você, meu irmão. O banco pode ser de concreto, o banco pode ser de madeira. Se exploda. Você está aqui para ser crucificado. Você está aqui para conhecer o Altíssimo. Você está aqui para se prostrar. Você está aqui para se render. Você está aqui para se arrepender. O culto não existe para você, é culto. A palestra é para você. O culto é para Deus. Polêmico isso, hein? Aí você vai lá. Vamos lá agora. Eu dei esse exemplo. Mesmo evento, em uma prefeitura, não lembro qual a cidade. Uma cantora gospel foi e pediu 200 mil e foi pago. Frei Gilson foi. Pediu quanto? Nada. De graça eu recebi, de graça eu dou. Se vocês tiverem algo financeiramente para me entregar, eu receberei, mas saibam que pertence à comunidade. Eu pegarei para transferir. Aí não dá para nos defender. Eu não consigo defender os evangélicos numa prova, numa evidência sociológica dessa. Onde a pessoa só canta e chama de louvor se eu pagar um pedágio. Jesus é o caminho. Olha o preço do pedágio que teve que ser pago. 200 mil de pedágio para as pessoas poderem louvar. Ou seja, se não tiver pedágio, não vai ter louvor. E o sacerdote daquela liturgia diz: Deus me livre e guarde de colocar um pedágio no caminho que é Jesus. Então, a maioria, meus irmãos, dos evangélicos hoje perderam as estribeiras.
Perderam o temor do que é sagrado. Quando eu conversei com o Caio Fábio, ele falou as mesmas coisas que você falou, assim, tipo, os exemplos, a questão do CNPJ, lembra muito mais a questão financeira do que a questão espiritual, muitas vezes. E isso tem sido uma preocupação, embora eu tenha visto que o número de evangélicos no Brasil continua crescendo, né? Uhum. Então, é uma bolha que cada vez mais cresce. Agora a gente tem influenciadores, agora a gente tem influenciadores que se convertem e também tem pessoas que são já convertidos e também se tornam influenciadores. E aí eles começam a conversar sobre modéstia, sobre roupas, sobre hábitos, né? Coisas que se faz em casa, coisas como cuidar dos filhos e tal. Então tem todo tipo de influenciador hoje e esses influenciadores aumentam ainda mais a massa. Essa... Mas a pergunta é: convertidos ou convencidos? Tá na moda. Se um jogador de futebol bota uma faixa na cabeça, 100% Jesus, mas a vida dele não é coerente com a entrega do gol, o gol ele dá pra Deus, pra Jesus, mas e a vida? Então tá no hype, tá na moda, mas a questão é, tá crucificado? Porque esse é o lugar do discípulo de Cristo. O que ele disse? Quer vir após mim? Quero. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então não me enche os olhos galpões cheios de pessoas vazias. Não me enche os olhos.